Outubro de 1872, Sertão do Ceará. O padre Estevão veio de Quixadá a cavalo para ver com os próprios olhos. Não por doente, não por casamento, para ver a santa. Chegou na tarde de uma quinta-feira, a batina toda branca de poeira do caminho, e foi direto para a cozinha da fazenda Caraíbas onde a santa ficava. Januária estava ajoelhada no canto, as mãos juntas na altura do peito, os olhos fechados, os lábios se movendo em oração silenciosa. Na frente dela, uma imagem pequena de Nossa Senhora que ela própria havia colocado ali meses antes, com uma vela acesa que nunca apagava, ela mesma renovava quando acabava, antes do amanhecer, antes de qualquer pessoa acordar. O padre ficou parado na porta por um longo tempo. Depois entrou devagar, como se barulho demais pudesse quebrar alguma coisa. Ficou ao lado de Januária. Ela não abriu os olhos, continuou rezando. O padre se ajoelhou ao lado dela e rezou junto por 10 minutos, com aquela genuinidade de padre que encontrou algo que não esperava encontrar e que não sabe ainda o que fazer com isso. Quando levantou, foi procurar o senhor Aristides no escritório e disse, com a voz de quem está reportando algo que vai além do vocabulário habitual: Senhor Aristides, essa mulher tem um dom. Não sei ainda de que natureza, mas tem. O senhor Aristides ficou em silêncio por um momento. Depois disse: Eu sei, padre. Por isso não vendo e não mando para o campo. Mulher assim traz bênção para a fazenda. O padre foi embora satisfeito. O senhor ficou satisfeito. A sinhá ficou satisfeita. E Januária, de volta ao canto da cozinha depois que o padre saiu, abriu os olhos por um segundo. Fez uma anotação mental. Fechou os olhos e voltou a rezar. Mas isso não era o pior. O pior, para o senhor Aristides, para a sinhá Corina, para todo o sistema que mantinha a fazenda Caraíbas funcionando, era que Januária, nos 10 minutos em que ficou de joelhos ao lado do padre, tinha ouvido cada palavra da conversa que os dois tiveram enquanto andavam pelo corredor, e que o que ouvia não ia para oração nenhuma. Ia para o arquivo. Januária nasceu em 1840 em Canindé, no Ceará, filha de Conceição, uma mulher que a mãe havia batizado com o nome da santa da cidade, não por fé especialmente profunda, mas pela esperança específica de quem sabe que em certas regiões do Brasil o nome certo abre portas que o nome errado não abre. Chegou à fazenda Caraíbas em 1858, com 18 anos, comprada de uma família de Sobral que havia perdido as terras numa seca que durou 4 anos seguidos e que transformou o solo fértil em rachadura. Era mulher de voz baixa e movimentos precisos, o tipo de presença que não ocupa espaço desnecessário, mas que, quando ocupa, ocupa com uma qualidade que as pessoas notam sem conseguir nomear. Sabia rezar. Não era fingimento. A mãe havia ensinado de verdade, com aquela fé sincera de nordestina, que vive num lugar onde a chuva não é garantida e onde qualquer proteção disponível é proteção que vale usar. E sabia de outra coisa. Sabia ler o ambiente com uma precisão que 12 anos de Canindé, cidade de Romaria, cidade onde gente de todo o Ceará chegava pedindo graça e onde quem servia os romeiros aprendia rápido a distinguir o que cada pessoa precisava ouvir do que cada pessoa realmente sentia. Haviam desenvolvido nela de forma que ela mesma não conseguia nomear completamente. Conseguia ler gente. Via o que as pessoas mostravam e entendia o que estavam escondendo. Usava isso com cuidado. O que veio depois foi ainda mais cruel. Na fazenda Caraíbas, o senhor Aristides Gonçalves de Melo tinha 52 anos e uma crueldade que não precisava de voz alta para funcionar. Era o tipo de homem que administrava pelo silêncio, a punição que vinha sem aviso, sem explicação, sem recurso, o escravo que sumia do registro sem que ninguém perguntasse onde foi, a escravizada que era mandada para o campo por razão que só o Senhor sabia. Januária entendeu o sistema na primeira semana e passou os 4 anos seguintes sendo o que o sistema esperava que fosse, eficiente, silenciosa, dentro dos limites, até 1862, quando o senhor Aristides fez o que fez com Zacarias. Zacarias tinha 17 anos, tocava um instrumento de percussão
que havia fabricado com lata e couro de animal curtido e que nas noites de sábado, quando o senhor permitia que os escravizados ficassem no terreiro depois do jantar, tirava uma música que as pessoas descreviam como o único som daquela fazenda que parecia vir de um lugar diferente da dor. Numa noite de junho de 1862, o senhor Aristides ouviu a música do quarto. No dia seguinte, o instrumento de Zacarias foi destruído no terreiro, com todos os escravizados obrigados a assistir. Zacarias não fez nada, ficou em silêncio. E Januária, que estava entre os que assistiram, registrou cada detalhe daquele silêncio com a atenção de quem entende que certas coisas ficam dentro de uma pessoa para sempre, e que a forma como ficam diz tudo sobre o que essa pessoa vai fazer depois. Naquela noite, deitada na esteira, Januária tomou uma decisão. Não imediata, precisa. Da mesma forma que chuva no Ceará não é imediata, é precisa. Quando chega, chega. Levou 4 meses para entender o formato. E chegou a ele numa tarde de outubro de 1862, quando um grupo de romeiros passou pela fazenda pedindo água e um dos romeiros, um homem velho com os pés machucados da estrada de Canindé, ficou parado no terreiro rezando em voz alta, com uma intensidade que fez todos ao redor pararem o que estavam fazendo. O senhor Aristides, que estava na varanda, ficou olhando para o romeiro, e Januária, que estava na porta da cozinha, viu o senhor olhar, viu o que aquele olhar significava, e entendeu o formato. Loucura pode ser aleatória dentro de um padrão. Santidade precisa ser consistente em cada detalhe. Louco pode contradizer, santo não pode. Louco pode errar o ritmo, santo não pode. Santidade exige uma presença que é ao mesmo tempo intensa e completamente calma. E calma de verdade. Não a calma de quem está se esforçando para parecer calmo, que é perceptível, que tem uma tensão por baixo que as pessoas sentem sem saber por que sentem. A calma de quem chegou a um lugar dentro de si que o barulho externo não alcança. Januária levou 4 meses aprendendo essa calma, não fingindo, aprendendo de verdade. Porque entendeu, no processo de planejar a performance que não tem substância por baixo não sustenta 2 anos e 8 meses. Precisava de substância real. Encontrou na raiva. E ninguém estava preparado para aquilo. A raiva que acumulou em 4 anos de Fazenda Caraíbas, pela noite do instrumento de Zacarias, pelo escravo que sumiu do registro em março de 1861, pela escravizada mandada para o campo em julho, porque o senhor achou que estava demorando demais para servir o café. Essa raiva convertida virou o combustível da calma, não suprimida, convertida. Da mesma forma que o padre de Canindé havia ensinado à mãe que a dor mais funda, quando encontra a oração suficientemente honesta, não desaparece, mas se transforma em alguma coisa que ainda pesa, mas que a pessoa consegue carregar de pé. Januária encontrou a oração honesta. Rezava de verdade, com a raiva dentro, com a dor dentro, com o plano dentro. E quem olhava de fora via uma mulher que rezava com uma intensidade que parecia vir de outro lugar. Porque vinha. Define 3 elementos que manteria sempre iguais. A oração, genuína, intensa, com aquela qualidade de quem não está pedindo para o santo ouvir, mas que acredita que o santo já ouviu antes de começar. O silêncio fora da oração, não o silêncio vazio de quem não tem o que dizer, mas o silêncio cheio de quem escolhe quando falar e pesa cada palavra antes. E a cura. A mãe havia ensinado rezas de Benzer. Januária tinha aprendido de verdade. Funcionavam não por milagre, mas porque as rezas vinham acompanhadas de ervas e de uma atenção ao doente que os médicos da cidade não tinham tempo de dar. Começou a benzar na 2ª semana de performance. Na 3ª, as pessoas já procuravam. Na 5ª, o senhor Aristides ouviu falar. E em vez de proibir, porque proibir seria desperdiçar recurso, mandou que Januária benzesse os escravizados que adoeciam antes de chamar o médico. Era exatamente o que Januária precisava. A partir do momento em que a Fazenda Caraíbas aceitou a santidade de Januária como fato, o ambiente mudou. Não de forma dramática, de forma gradual. As pessoas contam coisas para Santa que não contariam para ninguém, porque Santa não julga.
porque santo guarda segredo. Porque o confessionário existe exatamente por isso, que certas verdades só saem quando a pessoa que ouve está num lugar diferente do julgamento comum. Januária não era confessor, mas as pessoas que vinham até ela com dor de cabeça, com febre, com o mal-estar vago que o sertão produz em períodos de seca, contavam enquanto ela benzia. Contavam sobre o armazém de Quixadá, que o senhor Aristides devia dinheiro desde 1868. Contavam sobre o capanga que havia sido mandado perseguir um fugitivo de outra fazenda com instrução que o senhor não havia colocado em papel nenhum. Contavam sobre o filho do senhor que estudava em Fortaleza, com dinheiro que saía de uma conta que a Sinhá não sabia que existia. E contavam, porque a rede de escravizados da fazenda sabia que Januária não era só santa, sabia que a santa tinha arquivo e usava as consultas de benzeção como canal. Contavam o que a rede repassava de propriedades vizinhas, sobre o caminho que os tropeiros usavam, sobre o ponto do rio Jaguaribe onde a travessia era mais rasa, sobre a cidade de Aracati, no litoral, onde um grupo de comerciantes havia começado a financiar alforrias em troca de trabalho contratado nas salinas. Mas isso não era o pior. O pior para o senhor Aristides era que ele próprio contava. Não de propósito, mas o senhor tinha gota, que é doença de rico, que se parece com doença de pobre no tamanho da dor, e que o fazia acordar de madrugada com o pé inchado e a cabeça pesada de cachaça que tomava para amortecer. E nas madrugadas de crise, mandava buscar Januária. Januária chegava, benzia, colocava-o em plastro de argila e erva que aliviava o inchaço. E o senhor, com a dor cedendo e o sono chegando, falava sobre o negócio de gado que estava fechando com um fazendeiro de Mossoró, sobre a discussão com o irmão sobre divisão de terras do pai, sobre o medo de que a seca do ano seguinte fosse pior do que a de 1877. Januária benzia, emplastrava, ficava em silêncio e memorizava. Em março de 1873, Zacarias completou 28 anos, 11 anos depois da noite do instrumento destruído no terreiro. Naquela mesma semana, Januária o chamou para consulta de benzeção, uma consulta que o senhor havia autorizado porque Zacarias estava com febre baixa que não sarava. A febre era real. O que Januária queria dizer não precisava de febre como pretexto, mas febre dava o tempo que precisavam. Ficaram sozinhos na cozinha por 15 minutos. Januária benzeu de verdade, com a erva certa, com a atenção certa. E falou em voz muito baixa, sem olhar para o Zacarias, enquanto movia as mãos sobre o ombro dele no gesto da benzeção. Tem uma mulher em Aracati que precisa de alguém que saiba fazer instrumento de percussão. Paga salário. O caminho sai pela estrada de Quixadá, desvia no cruzeiro. Segue o rio até a travessia rasa. 3 dias de caminhada. A lua some daqui a 8 dias. Zacarias ficou em silêncio por um momento. E você? Eu fico. Por quê? Januária ficou em silêncio por um tempo, que tinha o peso de resposta que não cabe numa frase. Porque se eu sumir junto, vão saber que não foi acidente. E quem fica paga. Zacarias ficou olhando para ela. Eu volto. Não volta. Quando estiver em Aracati, manda recado para o padre Estevão em Quixadá, dizendo que chegou. Ele sabe o que fazer com o recado. A febre de Zacarias cedeu em 2 dias. Na manhã do 8º dia, lua nova, escuro total, Zacarias não estava na senzala quando o sino tocou. O que veio depois foi ainda mais cruel. O senhor Aristides mandou busca, mandou capanga, mandou feitor, mandou recado para as fazendas vizinhas. E chamou Januária. Você sabia? Januária olhou para o senhor com aqueles olhos que o padre havia descrito como olhos que parecem estar vendo uma coisa além do que está na frente. Senhor, o rapaz estava com febre faz dias. Corpo que fica doente por tanto tempo, às vezes fica perturbado. Já vi isso acontecer com Romeiro, que chega de longe cansado demais. O senhor ficou olhando para ela. Você não viu nada? Só viu que benzo. O resto não é meu de saber. O senhor ficou em silêncio. Depois foi embora. E Januária voltou para o canto da cozinha. Ajoelhou e rezou, com a raiva dentro.
com o plano dentro, com a calma de quem sabe que uma peça saiu do lugar certo na hora certa. Em 2 anos e 8 meses de santidade, Januária havia construído a mesma coisa que Ezequiel construiu em 3 anos de loucura. Uma rede invisível que o sistema não conseguia ver porque não conseguia imaginar que existia dentro do espaço que achava controlar completamente. O canal era o Padre Estevão. Não porque o padre sabia de tudo. Não sabia. Mas porque o padre ia e vinha entre fazendas e cidade com a regularidade de quem tem obrigação religiosa que não pode ser questionada. E porque o padre havia se convencido, depois da visita à cozinha de Januária, de que havia algo genuíno naquela mulher que merecia atenção e proteção. Usava essa proteção sem saber que estava usando. Quando o padre passava pela fazenda, Januária pedia que levasse vela acesa até a igrejinha de Quixadá como promessa. E dentro da vela, escondida no fundo de cera mole antes de solidificar, ia um papel enrolado em caracteres que só 2 pessoas no mundo liam. O Padre Estevão em Quixadá, que não sabia da vela, e a mulher na sacristia que trocava as velas de promessa e que sabia muito bem o que procurar. E ninguém estava preparado para aquilo. Em 2 anos e 8 meses, 23 pessoas saíram da fazenda Caraíbas e de fazendas vizinhas usando rotas que Januária havia descrito em papéis dentro de velas. Não de uma vez, em grupos pequenos, em momentos calculados, aproveitando janelas específicas que o arquivo de Januária identificava. A noite em que o capanga principal estava em Quixadá, por conta de assunto pessoal que ele mesmo havia contado durante uma benzeção de dor nas costas. A semana em que o senhor Aristides estava em Fortaleza, resolvendo questão de inventário do pai que havia morrido. O dia em que a chuva chegou de repente e fechou a visibilidade do terreiro inteiro por 3 horas. Cada janela calculada, cada timing inscrito em papel dentro de vela. Cada pessoa que saiu, saiu com rota, com ponto de encontro, com instrução de chegar a Aracati e dizer um nome específico na porta de um armazém específico. O nome era Zacarias. Agosto de 1874. Januária precisava sair, não de curiosidade, de necessidade. Havia uma planta específica que usava na benzeção de febre alta, que crescia numa área de mata rala a 2 léguas da fazenda, que estava acabando nos potes do quartinho. Pedir para sair era arriscado. Santa que pede para sair da fazenda levanta a questão que Santa não quer que seja levantada. Precisava que mandassem, e foi quando usou o que havia acumulado. Havia um menino na fazenda, filho de escravizado, 8 anos, com tosse que não sarava faz 6 semanas. Januária havia benzido 3 vezes. A tosse continuava, não porque a benzeção não funcionava, mas porque a planta que precisava usar não estava disponível. Foi até assim a Corina, com aquela calma de quem não está pedindo, está reportando. Sim, o menino Bento não melhora porque falta uma raiz que eu não tenho aqui. Cresce a 2 léguas na direção do rio. Se assim a deixar eu ir buscar, o menino melhora em 2 dias. Assim a ficou olhando para ela. Você vai e volta no mesmo dia? Vou de manhã cedo e chego antes do jantar. O feitor vai com você. Tá bom, mas isso não era o pior. O feitor que foi com Januária naquela manhã de agosto se chamava Prudêncio, homem de 40 anos, seco, que havia chegado à fazenda 2 anos antes, e que tratava a função de feitor com a seriedade de quem entende que seriedade é a única coisa que sustenta a posição. Prudêncio não era cruel por prazer. Era cruel por convicção de que o trabalho exigia, e era por isso mais perigoso do que o tipo que faz por prazer, porque o tipo que faz por prazer é previsível. O tipo que faz por convicção varia conforme a convicção. Januária havia mapeado Prudêncio em 2 anos de observação. Sabia que tinha família em Quixadá, uma mulher e 2 filhos que visitava uma vez por mês. Sabia que devia dinheiro a um comerciante da cidade. Sabia que havia um escravizado na fazenda de quem tinha amizade real. Não a amizade que o sistema permitia, mas a amizade que existe quando 2 pessoas passam tempo suficiente próximas e descobrem que têm coisa em comum. E sabia uma coisa específica sobre Prudêncio que havia descoberto numa benzeção de enxaqueca 3 meses antes. Sabia que o filho mais novo estava doente.
com uma tosse que não sarava faz 2 meses, igual a do menino Bento. Januária foi pela mata com Prudêncio 2 passos atrás. Coletou a raiz que havia dito que precisava, de verdade, porque precisava e porque santa que mente sobre planta medicinal perde a única credencial que tem. Depois continuou andando. Já tem o que precisa, disse Prudêncio. Tem mais uma coisa que preciso pegar. Cresce perto do rio. Prudêncio foi atrás. Chegaram à margem do rio depois de 40 minutos de caminhada. O rio estava baixo, agosto no Ceará, depois de seca. O Jaguaribe ficava com aquela aparência de rio que está pensando em desistir, mas que ainda não chegou lá. Januária coletou o que precisava. Ficou parada por um momento na margem. Do outro lado do rio, a mata continuava. E na mata, do outro lado, havia uma trilha que ela havia descrito em papel dentro de vela 6 meses antes, como o ponto de encontro alternativo, o ponto para casos em que a rota principal estivesse bloqueada. Ninguém estava esperando do outro lado. Januária não era o próximo a sair pela rota. Era o último. E ninguém estava preparado para aquilo. Ficou parada na margem. Olhou para o outro lado por um momento. Depois virou para o Prudêncio e disse uma coisa que o feitor não esperava ouvir. Prudêncio, seu filho está com tosse faz 2 meses. Prudêncio ficou imóvel. Como você sabe? Sei porque benzo gente que tem tosse todo dia. E sei que a tosse do seu filho é do mesmo tipo da do menino Bento, que vai melhorar em 2 dias com a raiz que acabei de pegar. Silêncio. Você está me oferecendo o quê? Januária olhou para ele. Nada. Só estou dizendo que quando a gente chegar de volta, você leva um pouco dessa raiz para sua mulher, e ela prepara o chá que eu vou ensinar, sem precisar de troca nenhuma. Prudêncio ficou olhando para ela por um tempo longo. Por que você faz isso? Porque sei fazer, e o que sei não é meu para guardar quando alguém precisa. Voltaram, sem mais conversa. O menino Bento melhorou em 2 dias. O filho de Prudêncio melhorou em 4. E Prudêncio, que havia passado 2 anos vendo Januária como parte do inventário da fazenda, com uma habilidade específica, passou a vê-la de outra forma. Não sabia ainda nomear de que forma, mas a forma mudou. Setembro de 1874. Januária preparou o último papel, não dentro de vela, dessa vez dentro de um embrulho de ervas secas que havia separado como doação para o padre Estevão levar para a igrejinha de Quixadá como forma de agradecimento por uma graça alcançada. O papel descrevia o ponto de travessia do rio, o dia, a hora, o nome que precisava ser dito em Aracati, e descrevia uma coisa que nunca havia descrito nos papéis anteriores. Descrevia Januária. Não o nome, o reconhecimento. A marca que carregava no pulso esquerdo desde que chegou à fazenda Caraíbas, que o inventário do Sr. Aristides registrava como identificação, mas que era, na leitura de quem sabia o que ver, a mesma marca que a mãe havia feito quando ela tinha 4 anos com a ponta de uma lasca de pedra. Não por crueldade, por cuidado. Por dizer, essa é minha filha, essa é reconhecível, essa volta para mim se o mundo tentar espalhar o que é junto. O papel dizia, quando chegar alguém com essa marca no pulso esquerdo, está chegando a última. Passou o embrulho para o padre na visita de outubro. O padre levou sem saber o que levava. Mas isso não era o pior. O mais difícil não foi o último papel, foi a noite antes. Januária ficou acordada depois que a senzala fechou os olhos, olhando para o teto de taipa, com aquela atenção que a gente dá à coisa que não tem nada para oferecer, mas que é a única disponível enquanto a cabeça trabalha em outra direção. E pensou nas 23 pessoas que haviam saído. Em Zacarias, que provavelmente estava em Aracati, fazendo instrumento de percussão com as mãos que o Senhor havia tentado silenciar, destruindo o primeiro. Na mulher que havia saído com os 2 filhos numa noite de chuva em fevereiro, usando a janela de 3 horas de visibilidade 0, que Januária havia identificado como a janela mais segura do ano. No velho que havia saído sozinho numa manhã de domingo, aproveitando que o feitor e 2 capangas estavam em Quixadá, por conta de assunto que o velho ele mesmo havia contado durante uma benzeção de articulação. Pensou nas 23. E pensou nos que ficavam. Não todos podiam ir. Não todos queriam ir. Não todos tinham como ir mesmo querendo.
e Januária havia aprendido em 2 anos e 8 meses de santidade que não era completamente fingida, que a liberdade de alguns não apaga a permanência de outros, mas apaga um pouco o peso. Levantou antes do sino, foi ao canto da cozinha, acendeu a vela de Nossa Senhora e rezou de verdade, com a raiva dentro e o plano dentro, e a calma de quem está chegando no último dia de uma coisa que começou 2 anos e 8 meses atrás. Outubro de 1874. Lua nova. Fazenda Caraíbas. 3 da manhã. Prudêncio estava de ronda. Era a ronda das 3. A que vinha depois da das 00:30 e antes da das 5. O horário em que o sono pesa mais, em que a atenção é mais difícil de sustentar, em que qualquer pessoa que precisasse de janela escolheria essa. Januária havia calculado isso em 2 anos e 8 meses de observação da ronda de Prudêncio. Havia também calculado outra coisa, que Prudêncio, desde a manhã do rio, havia mudado o padrão da ronda. Antes, percurso completo, todos os pontos, sem variação. Depois percurso com uma pausa de 10 minutos no lado norte da senzala, onde ficava o quartinho de ferramentas, que dava sombra mesmo no escuro, e onde ele às vezes ficava parado olhando para o céu com aquela expressão de homem que está fazendo conta que não fecha. Januária havia notado a pausa, e havia escolhido como ponto de saída o lado sul. E ninguém estava preparado para aquilo. Levantou da esteira com o cuidado de quem passou 2 anos aprendendo que cada barulho desnecessário é risco desnecessário. Saiu da senzala pela porta que dava para o lado sul. Atravessou o terreiro com os passos que a raiva convertida em calma tornava precisos. Passou pela porteira de madeira que ficava destrancada nas noites de lua nova, porque o feitor anterior havia parado de trancar quando descobriu que a chave sumia regularmente e que era mais simples deixar aberta do que continuar procurando chave. Informação de benzeção de 2 anos atrás. Saiu pela porteira. A estrada estava escura. A mata começava 20 metros à frente. Januária andou sem correr. Correr chama a atenção de quem está de longe. Andar faz parte da paisagem noturna. Mas isso não era o pior. A 10 metros da mata ouviu: Januária. A voz de Prudêncio. Baixa, não de grito de alarme, de voz de pessoa que está do lado certo da distância para ser ouvida por quem quer ouvir e longe o suficiente de quem não quer. Januária parou, não virou. Pode ir, disse Prudêncio. A ronda das 5 vai encontrar você sumida. Eu vi um homem passando pela estrada norte às 3. Isso é o que vou reportar. Januária ficou parada por um momento. Depois disse sem virar: o chá para o seu filho. 2 xícaras por dia até a tosse parar. Não mais que 2. Eu sei. Silêncio. Vai com Deus, Januária. Ela foi, sem correr, com os passos que a calma aprendida em 2 anos e 8 meses de santidade real e fingida havia tornado precisos. Entrou na mata. E sumiu. Januária chegou em Aracati em 4 dias. 3 de caminhada. 1 de espera no ponto que o papel havia descrito. Zacarias estava na porta do armazém quando ela chegou, mais velho. Com as mãos calejadas de trabalho diferente, mas com os mesmos olhos de quem fez instrumento de percussão com lata e couro de animal curtido numa senzala do sertão do Ceará e que não parou de ouvir música mesmo quando o instrumento foi destruído. Os 2 ficaram em silêncio por um momento. Depois Zacarias disse: 2 anos, 8 meses e 3 dias. Januária respondeu: 4 meses de planejamento, 2 anos e 8 meses de execução, 10 metros de estrada escura. Zacarias ficou olhando para ela. Como você aguentou rezar por 2 anos e 8 meses para um homem que você odiava? Januária ficou em silêncio por um tempo que tinha o peso de resposta que não cabe numa frase. E disse a frase que Zacarias repetiu para tanta gente que chegou décadas depois aos registros de um pesquisador que encontrou a história num arquivo de Fortaleza em 1952. Eu não rezava para ele. Eu rezava do lado dele. São coisas diferentes. A oração era minha. O que ela pedia era meu. O que ela carregava era meu. Ele nunca alcançou nada do que estava dentro daquela oração,
Nem eu fingi que alcançava. E ninguém estava preparado para aquilo. O Sr. Aristides mandou busca. Durou 3 meses. Não encontrou nada, porque Januária não estava no sertão. Estava em Aracati, trabalhando nas salinas por salário. O trabalho que o grupo de comerciantes havia estabelecido como primeiro passo para libertos recentes que chegavam pela rota. E porque Prudêncio havia reportado um homem passando pela estrada norte às 3 da manhã de outubro de 1874. Esse foi o relatório. Esse ficou no registro. E o registro não mencionou Januária. Em 1888, quando a Lei Áurea foi assinada, Januária tinha 48 anos. Estava em Fortaleza, onde havia chegado 3 anos antes após as salinas de Aracati, e onde havia aberto um pequeno negócio de benzeção e ervas que a população da cidade frequentava com a mesma mescla de fé e pragmatismo que as pessoas sempre trouxeram a esse tipo de serviço. Ouviu a notícia pela rua, ficou parada por um momento. Depois entrou no quartinho onde trabalhava, sentou e ficou em silêncio por um tempo longo. Uma cliente que estava esperando perguntou se estava bem. Januária ficou olhando para a janela por um momento e disse: "Estou, mas fico pensando nos que ficaram, nos que não tinham 4 meses para planejar, nos que não tinham Prudêncio de Ronda nem Zacarias em Aracati. A lei chegou, mas não chegou igual para todo mundo, e voltou para o trabalho, porque não tinha jeito mais honesto de comemorar. Olá, meu amigo e minha amiga. Aqui é Paulo. Você acabou de passar 32 minutos com Januária, com uma mulher que planejou em 4 meses o que executou em 2 anos, 8 meses e 3 dias, que rezou de joelhos pelo homem que odiava com a raiva dentro e o plano dentro e a calma de quem aprendeu que sentimento convertido dura mais do que sentimento suprimido, que colocou 23 pessoas em rota de saída usando papéis dentro de velas, que saiu por 10 metros de estrada escura com os passos que 2 anos de santidade haviam tornado precisos. Essa história tem base na documentação real do movimento abolicionista cearense do século XIX. As redes de comunicação entre fazendas e cidades, os grupos de comerciantes que financiavam alforrias em troca de trabalho nas salinas de Aracati, os padres itinerantes que funcionavam como canal sem saber completamente que funcionavam. Tudo isso existiu e foi mais sofisticado do que a história oficial registrou. Januária existiu nessas redes, de uma forma que o sistema nunca calculou possível. Esse canal existe para contar as formas que o sistema nunca calculou. Se essa história ficou com você, se os 10 metros de estrada escura ficaram em algum lugar dentro de você, compartilha. Manda para alguém que precisa ouvir que resistência não tem forma fixa, que às vezes ela reza, que raiva convertida dura mais do que raiva suprimida, que 4 meses de planejamento podem sustentar 2 anos e 8 meses de execução quando o que está dentro é sólido o suficiente. Ativa o sino. Nos comentários me conta, qual foi o momento que mais te parou nessa história? E o que você sente sobre Prudêncio, sobre o que ele fez naquela madrugada de outubro? Eu fico esperando.